Para o Senhor, irmãos, amém. Eu quero orar por ele. A parte mais importante do culto é agora. Nós cantamos, nós oramos, nós entregamos os nossos dízimos, mas agora o Senhor vai falar conosco, amém. E quem está necessitando ouvir a voz de Deus nessa noite? Eu preciso ouvir, e o Senhor está aqui para falar conosco. Ele fala através dessa palavra. A profecia hoje é aqui, a palavra de Deus, é a boca de Deus, e o Senhor vai falar no meu e no seu coração. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar na tua casa para ouvir a tua palavra, e te pedimos para que tu venhas abençoar o teu servo, usá-lo, Senhor, como vaso nas tuas mãos. Usa conforme aprouver ao Senhor, como for da tua vontade. Nós apenas entregamos ele nas tuas mãos e pedimos para que tu o use, tu abençoe. E também te pedimos, Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração e torna cativas nossas mentes agora. Tira tudo aquilo que atrapalha ouvir a tua palavra, entender a tua palavra. Senhor, que o inimigo agora possa ficar calado e que somente a voz do Senhor seja ouvida nesse lugar. É o que nós proclamamos e nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmão. Amém. Que a tua palavra seja a nossa regra, teu Espírito Santo, o nosso mestre, e tua maior glória, a nossa ocupação suprema. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. A paz do Senhor para os irmãos. Agradeço por essa oportunidade. Estou muito feliz com o nosso Senhor Jesus Cristo. E por tudo que já foi falado aqui, cantado aqui, do louvor, da glória, da honra, da adoração que pertence somente a Ele. Então eu penso que o Espírito Santo está dirigindo o culto e agora quer falar conosco por meio da tua palavra. O título da mensagem de hoje é Uma Carta Escrita para Você. E por falar em carta, deixe-me fazer algumas perguntas. Você lembra a última carta que você escreveu para alguém? Você lembra a última carta que você recebeu de alguém? Eu acho que provavelmente não. Porque, infelizmente, nós temos perdido bastante coisas boas com o avanço da tecnologia, com as redes sociais. Poucos se utilizam hoje daquilo que nós conhecemos, e os antigos sabem muito bem, escrever e receber cartas. Mas, se você é da minha idade ou um pouco mais velho, você vai se lembrar do que eu vou dizer agora. Quando eu ainda era pequeno, eu me lembro que o meio de comunicação que nós tínhamos com parentes e amigos que estavam distantes, saber como eles estavam, era através de cartas. E funcionava mais ou menos assim. Uma ou duas pessoas da família sentava, uma pegava a caneta e o papel e começava a escrever a carta. Alguns ficavam ditando, fala isso, pergunta sobre isso. Então a carta era concluída, você levava ela no correio, comprava o selo, selava o envelope, colava, colocava a carta e despachava. Aí agora era só esperar. A gente fazia umas contas mais ou menos assim. 2 semanas para chegar até lá, 1 semana para a pessoa ler e escrever uma resposta, mais umas 2 semanas para ela chegar até em casa. Então, basicamente, ninguém ficava com pressa antes de 1 mês e meio de espera daquela correspondência. Você lembra disso? Em um tempo mais distante, nós
recebíamos a correspondência que foi escrita. E aí toda a família se reunia para ouvir, e uma pessoa pegava e começava a ler. E aí alguns choravam por saudade do ente querido, outros davam risada porque ele conseguiu aquele trabalho, aquele emprego que tanto queria, ou ficavam tristes porque ele estava sofrendo com algum problema, mas todos se emocionavam. Dificilmente você vai sentir essa mesma emoção lendo um e-mail. Mas temos perdido isso. Pena, porque a Bíblia que você tem na mão, a maioria do que está escrito foi uma coleção de cartas. Em tempos mais remotos, há 2000 ou 2000 anos atrás, era comum a igreja se reunir como nós estávamos, aguardando ansiosamente uma carta recebida ou pelo apóstolo Pedro, Paulo ou João. E quando a carta chegava, todos se reuniam, e o pastor daquela igreja, então, ia ler a carta que foi enviada para eles. Por exemplo, você consegue imaginar como foi a escrita da carta de Paulo aos Romanos? Ele está em Corinto, na casa de Gaio. Junto estão lá Timóteo, Epáfras, alguns irmãos. Febe está presente, ela vai ser a mulher que vai enviar essa carta. Então, ele, depois de terminada a carta, Febe pega aquela carta na mão e faz uma viagem longa até a cidade de Roma. Entrega aquela carta ao pastor da igreja e todos então começam a ouvir o que Paulo, por meio de Tércio, escreve aos romanos, e eu tenho certeza que aquele dia ou dias foram inesquecíveis. Graças a Deus, o Espírito Santo estava presente, tanto na escrita, quanto na preservação dela para nós. Mas hoje eu quero ler uma carta, não do apóstolo Paulo, não do apóstolo Pedro, muito menos do apóstolo João. Eu quero quero ler para vocês uma carta que foi escrita por um grande imperador. Talvez um dos maiores homens que já viveu nessa terra. Poderoso, grandioso. E ele tem em mente que a carta dele deve ser ouvida por todos os povos, línguas e tribos da face da terra. Então ele escreve uma carta e envia para nós. E a carta dele está no livro de Daniel, capítulo 4, e eu gostaria de lê-la para vocês. Se vocês quiserem abrir a Bíblia, Daniel capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos fazer como de costume. Eu leio a carta e vocês ouvem. E no decurso da mensagem eu vou dar algumas interrupções na leitura para falar um pouco sobre esse homem, sobre o intérprete e sobre as coisas que Deus fez para ele. Diz assim, Daniel capítulo 4, a partir do verso 1. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno. O seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem um sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos,
Sei que o Espírito dos Santos Deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho. Interprete-o para mim. Essas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais debaixo dela e as aves dos seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes, presas com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e com os animais comerá grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passe 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas. Os anjos declaram o veredicto, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deuses está em você. Pois bem, essa é a parte da carta que ele escreve, e o sonho que lhe incomodou muito. Mas agora, quem era esse homem? De que reino ele pertenceu? Será que ele é grande mesmo? Bem, a Bíblia deixa claro para nós que o rei Nabucodonosor foi o maior imperador do império dos caldeus. Em Daniel capítulo 5, Daniel fala um pouco da grandeza desse homem, e ele diz assim: o Deus Altíssimo te deu um poder tão grande, que na face da terra não existiu ninguém que pôde lhe resistir. Todos os homens tremiam e tremiam diante do rei Nabucodonosor. Quem ele quisesse matar, ele matava. Quem que ele quisesse humilhar, ele humilhava. Quem ele quisesse colocar no poder, ele colocava. Ninguém ditava ordens para Nabucodonosor. O seu império subjugou o império assírio, dominou todos os reinos, Israel foi cativo por ele. Então, por mais de 100 anos, a Babilônia dominou o mundo antigo, e não teve nenhum rei caldeu, nem mesmo seu pai, que foi comparado à grandeza desse homem chamado Nabucodonosor. Para vocês terem uma ideia da sua grandeza, o historiador Flávio Josefo conta um pouquinho sobre o reino, e ele diz assim: depois de Nabucodonosor fortificar a cidade de um modo digno de admiração e de adornar as suas portas de maneira magnífica, também acrescentou um novo palácio, aqueles em que haviam vivido os seus antepassados adjacentes, mas superando todos em altura e esplendor. Nesse palácio, erigiu plataformas muito elevadas, sustentadas por pilares de pedras. E ao plantar o que foi denominado um paraíso pênsil, e tornado repleto de todo tipo de árvore, transformou a paisagem na semelhança exata de uma região montanhosa. Alguns historiadores acham que o que Flávio Josefo está falando era uma das 7 belezas do mundo antigo, 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos, que era uma coisa esplêndida que foi realizado por esse homem. Heródoto, um outro historiador antigo, ele diz assim
sobre a Babilônia. Em termos mais gerais, ele parece que simplifica, mas as descobertas arqueológicas que nós temos hoje parece que era muito maior do que os números que ele coloca. Olha só como ele expõe isso. Babilônia situa-se em uma grande planície e apresenta forma quadrilátera. Cada lado tem 120 estádios de comprimento. Assim, 480 estádios formam o circuito completo da cidade. Eis o tamanho da Babilônia, e ela foi planejada como nenhuma outra cidade que conhecemos. Ao seu redor corre um fosso profundo, largo, cheio de água, e atrás dele há uma parede da espessura de 50 côvados régios. 50 côvados régios. Um côvado, a medida de um côvado, 45 centímetros. E da altura de 200 côvados. Como nós não estamos acostumados com côvados e essa medida, eu fiz as contas aqui. 45 centímetros vezes 50 dava 2.250 centímetros, que em metros nós temos 22 metros e meio. O que Heródoto está falando é que a parede, a largura desse muro era de 22 metros e meio de largura. A altura, 900 metros de altura. Você tem ideia de uma construção como essa? Eis porque era um império gigante. Esses muros são a armadura exterior da cidade. Dentro deles há um outro muro a circundá-lo, praticamente tão robusto como o outro, porém mais estreito. Na parte mais central de uma das divisões da cidade estão o Palácio Real, cercado por um muro maciço e elevado. Isso nos mostra um pouco sobre a grandeza de Nabucodonosor e o reino e a cidade da Babilônia que ele erigiu. Porém, agora, esse homem grandioso, ele vai se encontrar com outro homem, que eu também admiro muito. O rei de todos os impérios, o cabeça de ouro, agora está incomodado e não dorme direito. E os seus pensamentos o deixam preocupado. E ele não tem ninguém para resolver esse problema para ele. Mas tem um homem que já é conhecido no reino, Daniel, um representante de Deus ali. Um homem temente a Deus. Agora, esse Daniel é chamado para resolver o problema e o mistério que ninguém do seu vasto reino, com todos os recursos que ele tem, pode resolver para ele. Vamos continuar nossa leitura. Diz assim, agora nós estamos aí, Daniel capítulo 4, a partir do verso 19. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse, Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu, meu senhor, quem dera o sonho só aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus, nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornastes grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, um anjo que descia do céu e dizia, derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes, presa com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens. Comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu.
Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco e a árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Quem era este intérprete? Eu já falei um pouco sobre ele. Ele era Daniel. A essa altura, esse Daniel, ele tem provavelmente seus 30 anos ou mais. Já faz algum tempo que ele está ali. Mas ele foi levado para lá ainda na sua adolescência. Ele foi levado e arrancado dos seus pais na tenra idade, no início da sua juventude. E agora, não é a primeira vez que ele é chamado para se apresentar diante do rei, mas talvez desta vez as coisas são um pouco mais difíceis para ele. Da primeira vez, se vocês se lembram, lá no capítulo 2, quando Daniel é chamado, ele é chamado porque esse rei é tirano. Esse rei vai matar todos os jovens cativos. E por que o rei vai matar todos os jovens? Porque eles não conseguem dizer o sonho que o rei teve nem a interpretação. Todos vão morrer. E morriam mesmo. Mas Daniel fala para o chefe da guarda: por que uma ordem tão severa dessa? Porque ninguém dos sábios, dos astrólogos, conseguiu falar o sonho que o rei teve e a sua interpretação. Então Daniel pede um momento, chama seus colegas, seus amigos, oram a Deus. E Deus revela, e ele então se apresenta diante do rei e diz o sonho e a interpretação. Pois bem, por que Daniel agora está estarrecido? Bom, se o rei ele queria matar os jovens, todos, porque não conseguiam falar o sonho, o que ele vai fazer com o homem que vai falar para ele: tu vai comer capim como os bois, você vai ser molhado com o orvalho da terra, você viverá no pasto. Bom, o homem ia matar pessoas que não conseguiram interpretar. O que vai fazer com alguém que diz isso na frente dele? Daniel fica estarrecido por algum tempo. Que situação difícil o intérprete de Deus está passando. Mas sabe que dá alegria? Graças a Deus, Daniel era um homem fiel. Por maior que fosse a dificuldade de se entregar uma mensagem para um homem tirano como esse, ele não pestanejou. Ele entregou exatamente a interpretação fiel do sonho de Nabucodonosor. O pastor logo disse que faz tempo que não se ouve mais falar sobre juízo, sobre inferno, sobre coisas difíceis de se entregar. E sabe quando Deus usa uma pessoa para trazer uma mensagem de juízo? Há basicamente 2 erros que nós cometemos. Quando formos usados, seja lá no trabalho, para um colega que quer se aconselhar, seja lá na faculdade, para um colega que está passando por um momento tenso e não sabe, você corre 2 riscos bem comuns quando vai se entregar uma mensagem de juízo. E quais são eles? O primeiro é comprometer a mensagem por medo dos homens. Vocês veem isso constantemente. Compromete-se a mensagem por medo da reação. O que os homens vão dizer? O que eles vão pensar? Essa mensagem afronta. Quanto disso nós não temos visto nos nossos dias? Falar do inferno é complicado, sabe por quê? As pessoas não aceitam muito bem. Mexe com elas. Falar que Cristo, o Senhor Jesus, é o único caminho, a verdade e a vida, para o meu colega que é islâmico, ele vai ficar com ódio de mim. Para o meu professor ateu, ele vai falar que eu sou um lunático. Mas então você compromete a mensagem. Você sabe, se esquiva, fala que não, o inferno não é bem assim. Você faz como Robert Bell. Não, no final das contas, Deus salvará todos. Se você já ouviu um dia falar sobre o inferno, eu também conheço o inferno, é o lixão lá perto de casa. Essa mensagem agradou muita gente, mas comprometeu as palavras de Cristo, que expôs tão claramente que lá no inferno há choro, há pranto, há ranger de dentes, que o bicho não morre, o fogo não se apaga.
Agora Daniel, ele é fiel e ele não menospreza. E ele não compromete a mensagem por maior que fosse as dificuldades. E um erro que nós corremos o risco de cometer. Sabe o outro erro que nós cometemos quando vamos entregar uma mensagem de juízo? E eu acho que vocês já ouviram pessoas assim? É entregar uma mensagem com ódio, com raiva. Você vai para o inferno. Já ouviram alguém falar assim? Tem pessoas que entregam uma mensagem de juízo e ele não compromete a mensagem, mas ele erra com as suas emoções. Ele entrega aquilo, sabe, com tanta raiva que a mensagem não corresponde, não toca no coração do pecador. Daniel também não comete esse erro. Eu fico admirado com ele, por quê? Ele poderia ter feito como Jonas. Entregar a mensagem, subir no monte e esperar de camarote. Vai Deus, joga fogo e destrói. Destrói esses ninivitas que eu quero assistir isso aqui. Daniel não. Daniel, ele se comporta como um homem que tem piedade e compaixão daquele que vai enfrentar o juízo de Deus. Sabe que ele poderia ter pensado mais ou menos assim: eu estou diante de um homem que me tirou da casa dos meus pais. Eu estou diante de um homem que me trouxe cativo para uma terra distante. Um homem que destruiu a minha cidade, destruiu os muros, colocou fogo no templo que eu tanto amava orar. Me tirou dos meus parentes, dos meus entes queridos. Matou queimado muitos deles. Mas agora a minha hora chegou. Ele poderia ter se comportado assim. Agora você vai ver, eu vou entregar essa mensagem, mas com prazer. É a hora da minha vingança. Mas Daniel não vai por esse caminho, meus irmãos, porque ele é um servo humilde. E sabe por que eu sei que ele é um servo humilde? Porque o servo humilde, por maior que uma pessoa fez males para ele, ele olha com pesar. Porque é triste cair nas mãos de um Deus vivo. É horrível, quem pode te tirar de lá? O autor de Hebreus fala, ninguém. Ninguém. Você pregar uma mensagem para um homem que rejeita a mensagem do Evangelho, você deveria chorar e ter pena, porque, juízo terrível, você ser banido para sempre de tudo que é bom, de tudo que é amoroso, de tudo que é digno. É um juízo muito pesado. Daniel entende isso. E sabe o que Daniel faz? Antes que o rei tenha resposta, antes de alguma atitude do rei, Daniel dá-lhe um conselho. O verso 27, eu acho lindo. E olha só o que Daniel fala no verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Que conselho, vindo de um homem como Daniel, que conselho maravilhoso. Qual foi a atitude do rei? Nós não sabemos. Não registro. O que ele disse quando ele acaba de ouvir um sermão duro como esse e um conselho de Daniel? Realmente não sabemos. Alguns teólogos acham que o rei Nabucodonosor, por um tempo, ficou bastante preocupado e teve pequenas mudanças com essa mensagem, mas que depois ele esqueceu. Mas nós realmente não sabemos qual foi a atitude exata dele. Mas isso é bom porque nós podemos pensar. Qual é ou qual foi a sua atitude diante de um bom conselho que alguém chegou para você e te deu? Como você reage, como você ouve um bom conselho de um homem crente, de uma mulher crente, que te exorta? Você vira as costas e deixa para lá? Você leva aquela palavra a sério, guarda no coração e se compromete com aquilo? Nesses anos que eu tenho no Ministério de Ensino da Palavra de Deus, já participei por muitos aconselhamentos. Já vi pessoas chorarem, confessarem os seus pecados, mas saírem dali e não ter mudança alguma. Já vi
pessoas chorarem, confessar os seus pecados e ter uma mudança progressiva na sua vida. Já vi também pessoas virem e dizerem: não pequei, não fui eu, não cometi, mesmo com toda a evidência de que foi ele, continua negando, frequentando a igreja ou abandonando, mas nunca tiveram coragem de confessar os seus pecados. Mas sabe o que dá alegria ao conselheiro? Sabe o que dá prazer? É que talvez você já passou por isso. Você dá um conselho para uma pessoa, mas ela abraça aquilo com tanta força, com tanto vigor, com tanta determinação, e ela vira para você e fala assim: obrigado, porque enquanto eu viver, eu nunca vou deixar de praticar isso. E passam-se os anos, você continua vendo a pessoa, e ela está fazendo aquilo. Obrigado por esse conselho, porque enquanto durar a minha vida, eu nunca mais vou deixar de observar isso. Sabe o que eu me lembro? De uma mulher chamada Ruth. Quando Noemi exorta ela e fala assim: pode ir, construir sua família, vai com a sua outra a nora lá, porque eu não tenho mais como dar filhos para vocês. Ela vira para ela e fala assim: pare de me incomodar com essas palavras, porque onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você deitar, ali eu deitarei. Teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Onde quer que você morrer, ali eu morrerei e serei sepultada. Somente a morte vai me separar de você. Nossa, da onde vem essa determinação imensa? E Deus abençoa e dá vigor e dá perseverança para esse tipo de pessoa continuar determinada naquilo. Mas não é o caso do rei Nabucodonosor. Por 12 meses parece que ele teve uma pequena mudança, mas logo esqueceu de tudo. Então vamos para o terceiro ponto, o cumprimento do sonho de Daniel. Verso 28. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens. Viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho dos céus, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras da ave. Você tem ideia de como isso abalou o império? Todo mundo que conhecia Nabucodonosor e tremia diante dele, falava: para esse homem não tem palio, não tem um rei que se compara a ele. Ele é tão poderoso e destemido. E isso, a sua grandeza, o seu poder, o seu reino, alimentava o seu coração. Ao ponto de que um dia, talvez passeando no seu palácio, olhando para aqueles jardins suspensos, ele não consegue mais se conter. Um ano passou-se, os conselhos de Daniel, ele não consegue mais lembrar. Ó, rei, se arrepende. Ó, rei, confessa os seus pecados. Não. A única coisa que Nabucodonosor consegue ver agora é a sua grandeza, o seu poder, a sua dignidade. Não tem espaço para mais ninguém em seu coração. Então ele louva a si mesmo. E naquela hora, ele é expulso do meio dos homens. Ele passa a viver como os animais selvagens, a comer capim. Os intérpretes dizem que essa doença se chama licantropia. Uma doença que atinge a mente da pessoa, aonde ela se comporta e vive como um animal.
Mas aqui tem mais do que uma doença, porque Deus muda o coração desse homem e o corpo dele ao ponto dele se alimentar do que os animais se alimentam. E isso por 7 tempos. Abel, são 7 anos? 7 tempos. Um tempo determinado por Deus para que ele reconheça que o Altíssimo domina. Poderia ser mais, poderia ser menos, mas esse tempos que é usado é um determinado tempo, usado nas Escrituras como um tempo perfeito, para que o homem admita que os céus domina. Você tem ideia de, aos empregados, as pessoas que trabalhavam na corte do rei, alguém que vinha visitar um império babilônico e falava: onde está o rei? Cadê o homem que construiu tudo isso? Eles falavam: está ali. Onde? Cadê o trono dele? Não, não está no trono. O rei está louco, está doente. Mas onde ele está? Olha lá, está vendo o gado lá? Aquele lá, ó. É ele. Meu Deus, o que aconteceu? Está vivendo como um animal. Olha só como cresceram as suas unhas, o pelo no seu corpo. Ele se comporta como um bicho, sim. E ele foi avisado. Deus avisa. Mas ele não deu o ouvido. Vai ter que passar por um juízo de Deus. Mas graças a Deus pelos juízos que nós passamos. O pior deles é o juízo eterno, não tem como escapar de lá. Mas você já passou por algum juízo de Deus? Alguma coisa que Ele te corrigiu? Alguma coisa que você sabe, isso está acontecendo pelas minhas falhas? Você consegue agradecer por esse juízo? Olhar para trás e falar assim: obrigado, Senhor. Se não fosse aquela humilhação e aquela decepção que eu passei em anos passados, eu não saberia como me comportar agora. Você consegue agradecer a Deus quando você sabe que Deus está pesando e te advertindo em alguma área da vida por alguma falha, porque Ele quer que você mude, e você sabe: é Deus que está fazendo isso, é Deus que fechou as portas, é Deus que quase tirou o meu filho, é Deus que me impediu de conquistar aquilo. Por quê? Porque tem alguma coisa que Ele quer que eu mude. Se nós temos ouvido pouca mensagem de juízo, provavelmente quando você passa por um sofrimento, dificilmente você vai entender dessa forma. Mas aqueles que foram experimentados por Deus, eles sabem, sim. Eles sabem. E no final, eles agradecem. E no final, por mais difícil que seja momentaneamente, ninguém gosta de ser humilhado, meus irmãos. Está fora das nossas características. Nós herdamos muita coisa de Adão. E ser humilhado machuca, dói. Mas tem outra forma de crescer no reino? Do início ao fim da salvação, é só por meio da humilhação. Vocês lembram do Sermão do Monte? Bem-aventurados são os humildes de coração, porque não tem outra forma de entrar no reino. Tem como entrar e aceitar o Evangelho dizendo assim: eu aceito Jesus sim, eu quero Ele, eu tenho sido tão bom ultimamente, não tenho sofrido de nada, a minha vida vai de vento em polpa, sabe? Mas eu acho que Jesus vai acrescentar umas pequenas coisas na minha vida. Não tem como. As pessoas que realmente abraçaram o Evangelho e aceitam, elas se ajoelham e se prostram diante de Deus. E como Deus conhece o coração, aqueles que fazem isso, sinceramente, nunca deixarão de ser ouvidos pelo Mestre. Você viu quantas pessoas vão até Jesus e se prostram e dizem mais ou menos assim: Senhor, se Tu quiseres, podes me purificar. E Jesus fala: eu quero ser limpo. Senhor, eu deixei uma filha endemoniada em casa, tem misericórdia de mim. Por causa dessa palavra, mulher, pode ir, a tua fé te salvou. Senhor, eu estou com um empregado em casa. Senhor, a minha filha está morta. Não temas, cresça. Ele nunca despede alguém que realmente se humilha aos pés dele. Mas para o arrogante, para o orgulhoso, não tem jeito a não ser depois de um tratamento. Mas enfim, o tratamento veio para Nabucodonosor. Graças a Deus.
Eu tenho certeza que hoje ele agradece por cada moita de capim que ele comeu durante esses 7 tempos, por cada gota de orvalho que molhou o seu corpo. Eu tenho certeza que depois que o reino foi restabelecido, as marcas daquele tempo ficou no seu corpo. Mas ele olhava lá, obrigado, Senhor, se não fosse elas, eu seria aquele rei arrogante, prepotente ainda. Mas o Senhor foi bondoso comigo. Veja a conclusão da sua vida. Ao final daquele período, verso 34. Eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade, a glória do meu reino. Meus conselheiros e os meus nobres me procuraram. Meu trono foi restabelecido e a minha grandeza veio ser ainda maior. Ah, Senhor, obrigado. Aleluia. Meus irmãos, como que é bom você passar por um tratamento do Senhor e reconhecer que nós não somos nada, que Ele é tudo. E reconhecer que nós somos pó, barro, que todas as nações da terra são consideradas como nada. O teólogo A.W. Pink, ele faz uma continha assim. Às vezes nós pensamos que tem um império grandioso no nosso meio. Às vezes nós pensamos que tem um reino grandioso. Mas deixa eu lhe fazer algumas comparações. Se todos os anjos do céu que não pecaram, se todos os demônios do inferno com Satanás e todos os poderes humanos se juntassem para guerrear contra Deus, ele ia sorrir e dizer assim, o que vocês estão fazendo? Vocês não podem fazer nada. Um simples acabou com tudo. Ele constrói tudo de novo. Não existe poder grande o suficiente para lutar contra um Deus grandioso como o nosso. Não existe poder no céu, na terra ou debaixo da terra que possa lhe dizer o que você vai fazer. Ele faz segundo o que lhe agrada, segundo o seu poder, segundo a sabedoria dele, que é imensa e muito maior do que nós podemos imaginar. Graças a Deus, Nabucodonosor reconheceu isso. A minha grandeza, eu achava que era grande, não sou nada. Agora eu reconheço e louvo a esse Deus. E então, ele termina a sua carta, escrita para nós, dizendo algumas coisas magníficas. Olha só esse verso 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei. E glorifico o Rei dos céus. Sabe por que ele faz isso? Porque tudo o que ele faz é certo. E todos os seus caminhos são justos. E ele, e não eu, tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Meus irmãos, quando Nabucodonosor está dizendo isso, ele está reconhecendo que existe um rei lá, que ele não é o rei supremo, que ele pode dominar os reinos da terra aqui, mas existe um rei no trono que ninguém domina. Existe um rei que está nos céus que domina sobre o reino dos homens, e ele sabe que tem alguém no trono lá em cima, acima dele. Mas sabe o que é interessante dessa passagem? É que esse rei que se senta no trono, que é adorado por serubins, serafins, que os anjos os louvam e o adoram, um dia, por amor de mim e de você, ele desce de lá. Um dia,
para salvar o Abel pecador e você. Ele entra em Jerusalém montado em jumentinho, cria de jumenta. Qualquer um que olhasse não conseguiria ver que era o rei dos céus e da terra que estava entrando ali. Pois um rei poderoso entra num cavalo branco, com uma corte acompanhando, mas o rei humilde vem a vocês, montado em cria de jumenta. E esse rei humilde, ele expõe o pecado na nação, e eles dizem: nós não queremos esse rei, temos já um rei que é César. E no seu julgamento, agora esse rei, que é aquele símbolo da pedra cortada sem auxílio de mão, ele passa por 2 representantes de César. Um se chama Herodes, outro se chama Pôncio Pilatos. Para Herodes, em uma entrevista, ele não responde nenhuma palavra. Talvez o tratamento mais indigno que Cristo deu para um homem que zombou dele, que humilhou ele, é que ele não respondeu uma palavra sequer. Baixou a cabeça e deixou ser zombado e humilhado por alguns momentos. Até que Herodes dispensou: manda esse homem para lá. Que Pilatos resolva essa situação. Para Pilatos, ele chama à parte. E tem uma entrevista com esse rei. E a pergunta que ele dirige a Jesus é: tu és rei? Jesus fala: essa pergunta vem de você mesmo, ou foram outros que te mandaram perguntar? Ora, seu próprio povo entrega você a mim. Dizes, você é rei. Então Jesus disse: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo. Todos os que são da verdade ouvem a minha voz. O que é a verdade? Vira as costas e sai. Também não tem olhos para ver que o Rei dos céus e da terra está diante dele. Mas se você já entendeu que Jesus é esse Rei, deixa eu lhe falar que Deus tem um plano. E esse plano vai ser cumprido, querendo os homens ou não. Deus tem um plano de humilhar toda criatura que Ele criou, criaturas racionais. E o plano que Ele tem é que todo joelho vai se dobrar diante de Jesus Cristo, seu Filho, e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Reconhecer que Jesus é Cristo. E para você que já aceitou a Cristo, isso vai ser prazeroso. Para Nabucodonosor, que já foi arrancado o seu coração soberbo, como que isso vai ser prazeroso. Mas não vai ser prazeroso para algumas pessoas que ainda vivem em arrogância. Para umas pessoas que são conhecidos no nosso tempo, como Richard Dawkins, que escreveu um livro, Deus, um Delírio. Como outros escritores ateus, Deus não é grande. Para pessoas soberbas que rejeitam a graça do Evangelho. Não pense que Deus vai deixar de cumprir. Porque Paulo é bem enfático em dizer que, para aquele que se humilhou, Jesus Cristo, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Como esse dia vai ser aguardado. Que bom, meus irmãos, que todos nós estejamos do lado daqueles que se regozijarão em dobrar os seus joelhos e dizer em voz alta: Jesus Cristo é Senhor, Ele é o meu Rei, Ele é digno de receber honra e glória e louvor. E eu quero concluindo dizendo que você se acha orgulhoso? Será que nós somos orgulhosos? Bem, esse é o mal do pecador, mesmo daqueles que já entregaram a sua vida a Cristo. Infelizmente, nós sofremos, em maior ou menor grau,
desse pecado. Na realidade, o orgulho, a soberba, ele é o centro de todos os outros pecados. Imagine que no centro da minha mão está esse pecado que domina todos os outros. E os dedos da minha mão sejam os outros. Por que mentimos? Porque com isso protegemos o nosso eu. Por que sentimos inveja? Porque achamos que alguém está sobressaindo o nosso eu. Por que somos arrogantes? Porque alguém feriu o nosso eu. Por que xingamos e esbravejamos? Porque alguém machucou o meu eu. Então, no final das contas, todos os outros pecados são externos. Mas existe algo lá dentro que é fruto de tudo aquilo que você vê. Mas Deus enviou o seu Filho amado não somente para nos salvar, mas também para nos libertar do poder do pecado. E em certa vez, no seu sermão, ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se nós precisamos aprender a ser humildes, meus irmãos, nós temos um mestre que é 100% humilde. O nosso inimigo, ele é 100% arrogante e soberbo, mas o nosso mestre é 100% humilde. Mas talvez você não se ache orgulhoso. Existem muitas maneiras de sabermos o grau do nosso orgulho. Eu não tenho tempo aqui para colocar todas elas, mas eu quero deixar apenas uma ou duas para você. Em Romanos capítulo 12, verso 15, o apóstolo manda-nos praticar o seguinte: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. O contexto é das virtudes, das práticas diárias dos que creem em Jesus. É a maneira como devemos cultuar e viver e nos relacionar uns com os outros. Você consegue praticar esse mandamento? Sabe aquele emprego que você tanto queria, mas o seu colega conseguiu? Você consegue se regozijar com ele? Ah, cara, eu queria esse emprego, mas não consegui. Mas você conseguiu. Estou me sentindo alegre. Ou, no final das contas, você fica triste porque você não conseguiu. Você que é mulher, tentou ter filhos, não conseguiu, talvez teve algumas perdas. Você consegue se regozijar com aquela que ficou grávida? E, ai, que legal, eu não consegui, mas você conseguiu, eu consigo. Graças a Deus eu consigo me alegrar por você estar grávida. Você consegue, por outro lado, talvez aquela sua amiga que está grávida perdeu o bebê. Acontece. Eu tenho uma irmã que já perdeu 5 filhos. 5 bebês ela perdeu. Você consegue, quando ela vem te contar: ah, eu perdi meu bebê, sentir tristeza e chorar com ela? Ou no fundo, você fica pensando assim: eu também não tive e você também não. Talvez você que me ouve é um empresário e gostaria muito de pegar aquele trabalho, fechar aquele negócio, mas o seu concorrente fechou. Você consegue se alegrar por isso? Não, eu não fechei, mas você fechou, graças a Deus, que bom. Ou imagine que ele fechou o negócio dos seus sonhos, mas se deu mal e agora o negócio deu tudo errado e ele teve um prejuízo enorme. Você consegue sentir tristeza também? Falar: nossa, vamos chorar um pouco juntos aqui, ou não? Talvez um teste para sabermos se nós somos orgulhosos. É isso. O segundo teste que o apóstolo Paulo coloca, ele diz assim: tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se à pessoa de posição inferior. Associar-se à pessoa de posição inferior, como que funciona? Você trabalha lá numa grande empresa, no RH, mas tem uns outros irmãos e conhecidos seus que trabalham lá na oficina. Você consegue, na hora do almoço, sentar com a mulher que
lava os banheiros? Como o zelador da obra? Você consegue, você sendo um gerente, um mestre de obra, um supervisor, falar, hoje eu vou sentar com você, posso? Ou na realidade, não, o que os outros vão pensar de mim? Eu sou supervisor, eu sou engenheiro. Parece que é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos exortando. Nós somos orgulhosos e soberbos. Exercite-se na humildade. É difícil, mas é exatamente isso que o nosso Senhor Jesus deseja. Se você quer se exercitar na humildade, algumas formas de subjugar o orgulho enxergue cada dia como uma oportunidade para esquecer de você mesmo e servir aos outros. Nada mais nos humilha do que servir uns aos outros. O ato de servir é inerentemente humilhante. Procure um conhecimento profundo de Deus e dos seus atributos e da sua glória. Jó e Isaías nos ensinam que nada é mais humilhante que conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Leia biografias dos gigantes na fé, como George Whitefield, a vida de David Brainerd, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, John Wesley. O Dr. Martin Lloyd Jones disse, se aquilo não te trouxer ao chão e você não ficar envergonhado, você está fora de qualquer esperança. Lembre-se diariamente que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Ore por humildade. Lembre-se que Agostinho de Hipona respondeu uma pergunta. Quais são as 3 graças que o servo de Deus deve ter? E ele respondeu, humildade, humildade e humildade. Medite muito sobre a solenidade da morte, a certeza do dia do julgamento e a vastidão da eternidade. E esses exercícios diários nos ajudarão a nos tornarmos cada vez mais parecido com o nosso Mestre. Que Deus em Cristo nos ajude. Eu gostaria de orar com vocês e fazer um pedido. Se fosse possível o louvor cantar aquele louvor, a Ele a glória mais uma vez, para nos lembrarmos do que Nabucodonosor fez depois que a sua vida foi transformada. Os irmãos podem se colocar em pé? Por favor. Pai bendito, graças nós te damos por essa carta escrita para nós. Graças nós te damos, Senhor, porque conhecemos um pouco da sua grandeza. Através de um homem que se achava grande, talvez o maior de todos, mas descobriu que a sua vida era frágil, que todos os recursos que ele tinha e todo o seu reino não passava de nada diante do Senhor. Infelizmente, Senhor, ou felizmente, ele teve que passar 7 tempos vivendo como um animal. Mas graças a Deus por esse tempo, pois ele descobriu que existe um Deus no céu, que não divide a sua glória com o outro, que existe um Deus no céu, que domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer, que existe um rei que está sentado no trono, que é digno de receber honra e glória, e se tornou um servo humilde. Nós também, Senhor, reconhecemos que somos nada, aceitamos o Senhor como o Salvador das nossas vidas, mas também sabemos que somos pecadores orgulhosos e precisamos desesperadamente de alguém que nos transforme, que mude o nosso coração, que mude a nossa vida, que nos faça parecer mais como aquele que nos salvou, que se diz de si mesmo que é manso e humilde do coração. E te pedimos essa graça pelo teu poder eterno, para a glória e honra do seu Filho amado Jesus Cruz, pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. Deus abençoe.
grande das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ti, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. A Ti, Senhor, a Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, pastor Abel, pela palavra. Que bom que Deus continua usando homens para falar o nosso coração e para lembrarmos quem nós somos e quem Deus é. Uma coisa eu tenho em mente, que perto da grandeza de Deus nós não somos nada. E muitos dos problemas que eu e você enfrentamos na vida é para a gente cada vez mais saber que nós não somos nada sem Ele. Que bela palavra, viu, pastor? Que Deus continue te usando, abençoando sua vida, a Ingrid, seus filhos. Você foi um presente que Deus mandou aqui para nós, aqui em Ribeirão. Nós somos gratos pela sua vida e pela sua família. Amém, gente? Vamos orar para encerrar o culto. Nós temos hoje o Gilmar e a Ivaneide, nos visitando. Sejam bem-vindos aqui no nosso meio. Não sei onde vocês estão. Estão lá no fundo. Deus abençoe. Sejam bem-vindos aqui entre nós. E nós queremos orar agora por vocês que estão em casa também participando do culto online. Vamos colocar a nossa vida agora diante de Deus para encerrar esse culto. Pai, obrigado, Senhor, por essa bela palavra, Senhor, por ter usado o pastor Abel
para falar aos nossos corações, para lembrarmos de quem nós somos e quem o Senhor é. O Senhor é grande, o Senhor é um Deus supremo, o Senhor é o Deus que está acima de todos os deuses dessa terra. O teu reino está acima de todos os reinos dessa terra. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos, Pai. Não há ninguém que se compare a Ti, não há ninguém maior do que o Senhor, nos céus, na terra, debaixo da terra, onde for, ó Deus. Tu és o nosso Deus. Pai, obrigado por nós lembrarmos disso. Sairmos daqui com esperança, com alegria no coração, de saber que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, de saber que nós temos um Deus todo-poderoso caminhando conosco, um Deus todo-poderoso que prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, Pai. Nós somos privilegiados por isso, ó Deus, e que cada um de nós, Pai, os que estão em casa, participando desse culto, os que estão aqui na igreja, Pai, toca nos corações, toca em cada vida, Pai. Tem pessoas que precisam de milagres hoje, nessa semana, Deus, que o Senhor possa operar milagres e maravilhas, para que reconheçamos que o Senhor é Deus, para que possamos glorificá-lo, para que possamos adorá-lo e dizer: só o Senhor é Deus. Como Nabucodonosor aprendeu que só o Senhor é Deus, que possamos também aprender a cada dia, Pai. E que o Teu amor, a graça de Jesus Cristo Filho, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre a Tua igreja, hoje, para todos sempre. Amém e amém. Dê um abraço a quem está ao seu lado. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. Amém.